Boas ações contribuem para a saúde física e mental, dizem cientistas. Ouvinte pergunta sobre doutrinas que desviaram do espiritismo. Viver se lamentando, além de perda de tempo, é atraso de vida. Até que ponto as preces podem nos proteger de obsessores? O materialismo é para quem tem uma visão bem curta e estreita da vida. A cabana do pai Tomás, uma obra mediúnica. Encontro da família da USE se reuniu mais de uma centena no domingo passado. Ouvinte, muito bom dia. É com prazer que iniciamos mais uma edição de Momento Espírita. Se o programa é bom para você, recomende aos amigos. Passe o site da Unirádio àqueles mais distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. O site é uniradio.com.br. uniradio.com.br. Momento Espírita também pode ser acompanhado pelo site do Centro Espírita Caminho de Damasco, pelo Facebook, e você ainda pode ouvir as edições passadas do programa pelo YouTube. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Seja bem-vindo ao nosso círculo de estudos e reflexão. Ouça, analise e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou ainda por WhatsApp. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação, ou pode usar a internet aí para mandar o seu recado. Para tanto, anote as vias de comunicação com o nosso programa. O e-mail, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Vou repetir, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Pelo WhatsApp é o 997-512397, esse número é da operadora Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita, Rádio Universitária, Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, 1725, Garça, São Paulo, ou ainda trazer pessoalmente o seu recado. Livro que vamos sortear neste programa entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia para dizer que estão ouvindo o Momento Espírita. Supremo Resgate. É um romance do Espírito Inácio pela médium Antonieta Meyer. A história de um rico casal da época dos Barões do Café que dão um direcionamento equivocado na educação do filho, passando a viver um grande drama. Supremo Resgate é do Instituto de Difusão Espírita de Araras. Ganhou o livro domingo passado, nosso ouvinte, Balbino de Oliveira, residente em Garça. E atenção, durante a edição de hoje, ligue para o telefone fixo 34710700 até o meio-dia, ou então para os celulares. Anote aí 981792405, que é da TIM, e o 997-512397, que é da Vivo. Ligue e concorra a um exemplar deste livro, Supremo Resgate. Participe do programa, mande seu recado, sua crítica, sua sugestão e sua pergunta. Você está ouvindo a edição número 2051 de Momento Espírita, 46 anos no ar. Benedito Henrique é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação é de Eliane Cid, participação Marco Antônio, Mares e Sônia, e na secretaria o Benevides. Aguardamos sua ligação. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte, muito bom dia. Praticar boas ações, manifestação real da vivência do amor ao próximo, fortalece a saúde física e mental, melhora males como depressão, insônia, dores de cabeça, aumenta a autoestima e diminui a ansiedade. A explicação é simples. Quando você pratica o bem em favor de alguém, os seus níveis de hormônios associados ao estresse diminuem. Além disso, seu corpo libera um hormônio chamado endorfina, que é uma substância responsável pela sensação de prazer. A causa de todo esse processo está no seu cérebro. Em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, o neurocientista George Mo Neto e o seu colega Jordan Grafman
analisaram o que aconteceria ao cérebro de 19 universitários ao receberem, cada um deles, a quantia de $128. Eles poderiam pegar a quantia para si ou doar para uma instituição de caridade que escolhessem. Ao mapearem a reação cerebral, no momento em que decidiam o que fazer com esse dinheiro, os dois neurocientistas descobriram que, em todos que optaram por doá-lo, duas importantes áreas ligadas ao prazer passavam a trabalhar significativamente. O cientista explica que o sistema de recompensa cerebral é formado pelo núcleo acumbente, pelo tegmento ventral, áreas já conhecidas por associar prazer à comida. Também observaram que outra região bastante primitiva e importante para a evolução humana era estimulada durante o experimento. Chamada de córtex subgenual, ela é relacionada a sentimentos positivos básicos. Embora a solidariedade seja normalmente associada a causas abstratas, ela envolve mecanismos muito primitivos do cérebro, relacionados ao apego e a sentimentos como o amor materno, explicou o cientista. Conclusão: todos trazemos conosco uma propensão natural para fazer o bem, o que indica necessariamente a nossa origem divina. Deus nos criou para o bem. Vários estudos em diversas universidades de todo o mundo que estão sendo realizados nesse mesmo sentido demonstram que o ato de fazer o bem é por si só altamente saudável e que esse mecanismo de recompensa se encontra na natureza. Portanto, provém de Deus. Com certeza, nessa recente descoberta científica está embutida as diversas recomendações que Jesus fez há 2000 anos. Amai o próximo como a vós mesmos, dai de graça o que de graça recebestes. Verdades universais. Você já ouviu falar em verdades universais? Verdades universais são afirmações que, embora ditas há séculos ou milênios atrás, em qualquer lugar, em qualquer povo, em qualquer religião, continuam sendo válidas e valerão sempre para toda a humanidade. É por essas verdades que qualquer um de nós pode buscar terreno seguro em qualquer doutrina que se tenha apresentado ao mundo. Se você fizer um estudo comparativo das diversas civilizações e das muitas religiões que surgiram na Terra, com certeza vai encontrar muitas dessas verdades que não se cansaram de ser lembradas e repetidas por homens sábios e inteligências lúcidas que iluminaram o mundo. A ciência hoje, com todos os instrumentos que já conseguiu reunir, está se voltando para essas verdades, demonstrando que a verdade, tanto quanto bem, tem uma atuação positiva em nossa vida. A equipe do Dr. George Moon Neto, por exemplo, está demonstrando, através de exames das imagens do cérebro humano, que a prática de boas ações fortalece a nossa saúde física e mental. Iniciativas como essas, caro ouvinte, devem ter um papel muito importante na sociedade atual. Haja vista que estamos passando por uma crise de valores éticos e morais e somente a ciência, que é vista com respeito pelos materialistas, pode comprovar que a prática do bem ou o amor ao próximo, vivido e ensinado por Jesus, é a bússola norteadora da salvação da humanidade. Não foi por outra razão que Allan Kardec tomou como divisa do Espiritismo o lema: fora da caridade não há salvação. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, você nos ajuda a fazer o programa fazendo perguntas e comentários. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Mande suas dúvidas, comentários e sugestões para Momento Espírita, Rua Gabriela 178, Garça, São Paulo. O CEP é 17.400.000. Pode mandar também para o WhatsApp no DDD 14 997 512397 ou ainda para o e-mail momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Lembrando que perguntas formuladas num domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos à primeira questão de hoje.
A primeira questão desse domingo, de nosso habitual ouvinte Cristiano, da cidade de Veracruz. Ele quer saber se as obras do Espírito Ramatiz são antidoutrinárias. Dentro do movimento espírita, tem se chamado de obras antidoutrinárias aquelas que, embora se digam espíritas, contrariam princípios fundamentais do espiritismo, conforme o exposto nas obras de Allan Kardec. A doutrina espírita surgiu com os trabalhos de Kardec na metade do século XIX e seus princípios básicos estão expressos nessas obras. Por exemplo, se uma corrente doutrinária considerar que os espíritos não podem se comunicar, ela não pode ser considerada espírita, pois a comunicabilidade dos espíritos é um de seus princípios fundamentais. Nesse sentido, Cristiano, podemos assegurar que existem linhas espiritualistas muito parecidas com o espiritismo, mas, por contrariar algum de seus princípios fundamentais, não podem ser consideradas espíritas, apenas espiritualistas. Geralmente, essas doutrinas surgem de revelações dadas isoladamente por certos espíritos que apresentam suas próprias verdades, quase sempre desprovidas da lógica rigorosa que Kardec imprimiu à doutrina, para não dizer eivada de misticismo ou de elementos mágicos que o espiritismo não adota. Ramatiz é uma entidade ligada a religiões orientais, sobretudo o hinduísmo, que enviou várias obras pelo médium Hercílio Maes a partir dos anos 1950. Conta-se que em sua última encarnação, ele se distinguiu como um sábio, fazendo parte da história da Índia por volta do século IV a.C. As obras de Ramatiz, conquanto toquem em vários pontos da doutrina espírita, como a comunicabilidade dos espíritos e a reencarnação, na verdade não representam o pensamento espírita na sua pureza, por não se ajustarem à linha de pensamento da codificação espírita. Muita gente, Cristiano, que viveu nos meados do século passado, se encantou com o surgimento de algumas obras mediúnicas que traziam revelações bombásticas, aproveitando o clima emocional instável e pouco promissor que a humanidade vivia naquele momento. Essas obras eram atribuídas a Ramatiz, que se apresentava como um espírito de elevada sabedoria, preocupado em fazer revelações de impacto, como, por exemplo, a previsão de uma terceira guerra mundial iminente, bem como de ocorrência de grandes cataclismos que abalariam o planeta e que anunciariam o fim de uma nova era. Evidentemente, nada disso aconteceu. As previsões de Ramatiz eram muito pretensiosas e fugiam ao critério racional de previsões que Kardec apresenta nas suas obras, especialmente em A Gênese. Além disso, outras revelações espetaculosas de Ramatiz alimentaram na época a curiosidade de muita gente, como as apresentadas na obra A Vida no Planeta Marte e Os Discos Voadores. As ideias de Ramatiz, portanto, demonstram forte ligação com outras doutrinas espiritualistas, especialmente com o esoterismo e com a teosofia, mas não com o espiritismo, a começar do fato que Ramatiz aceita como verdade a astrologia e ensina que Jesus foi o médium do Cristo, mas não propriamente o Cristo, destoando do pensamento expresso nas obras de Allan Kardec. Para nós, portanto, Cristiano, não devemos chamar de espíritas as obras recebidas pelo médium Hercílio Maes e atribuídas ao espírito Ramatiz. E novamente o Cristiano, lá de Veracruz, vem ao Momento Espírita com a seguinte pergunta: existe alguma relação entre o rustenguismo e o espiritismo? Essa pergunta do Cristiano também se refere a uma outra linha de pensamento que surgiu à margem do espiritismo, mas não foi tão recente como a de Ramatiz. O que ele chama de rustenguismo é também uma derivação do pensamento espírita, mas surgiu na época de Kardec. Portanto, logo após a publicação dos primeiros livros da codificação, lá nos meados do século XIX. É bom lembrar aos ouvintes que, após o surgimento do Livro dos Espíritos, em 1857, houve uma eclosão de novas ideias que buscavam uma fé racional diferente da fé cega que a religião vinha cultivando há séculos. E era natural que alguns líderes aproveitassem o surgimento das ideias espíritas para explorá-las de maneira como lhes convinha, segundo seus gostos e interpretações,
especialmente na utilização da mediunidade, pois a mediunidade é o canal de comunicação com o plano espiritual. No entanto, Kardec já havia prevenido que nem tudo o que vem do mundo espiritual é bom e verdadeiro, pois os espíritos nada mais são do que homens desencarnados, que tanto podem estar com a verdade como podem se enganar. Naquela época, portanto, Allan Kardec, principalmente através da Revista Espírita, uma publicação mensal, chamava a atenção para as distorções que poderiam ocorrer no espiritismo, se os espíritas não estivessem atentos aos critérios de avaliação de tudo quanto poderia haver através dos médiuns. Em 1864, Allan Kardec lançava a terceira grande obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, uma síntese da interpretação espírita dos ensinamentos de Jesus, que Kardec considerou suficiente para que os leitores entendessem que a principal meta da doutrina é a transformação moral do homem, segundo os ensinamentos de Jesus. Mas 2 anos depois veio a lume a obra Os 4 Evangelhos, organizada por Jean-Baptiste Rostand, que, utilizando as bases do conhecimento espírita, trazia os evangelhos com interpretações atribuídas aos espíritos dos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. Kardec conhecia pessoalmente Rostand, que já tinha se declarado espírita. Não quis entrar de imediato no mérito da questão, logo que surgiu os 4 evangelhos, mas como já vinha se pronunciando insistentemente sobre os critérios para se chegar à verdade, deixou que os leitores lessem e julgassem sobre a procedência da obra. Acontece que ela feria a lógica espírita em vários pontos, e uma delas, a que mais se destacou, diz que Jesus não teve um corpo carnal como o nosso, mas apenas um corpo formado de matéria fluídica, que decorreria de sua elevada condição espiritual. Esta abordagem abriu uma grande polêmica em torno da validade da obra de Rostand, o que levou a maioria dos espíritas a considerá-la à margem da doutrina espírita. Não vamos entrar agora no mérito dessa questão, mas podemos discuti-la noutra ocasião. Queremos apenas dizer que Allan Kardec jamais condenou obra nenhuma, nem a de Rostand, nem mesmo aquelas que atacavam abertamente o espiritismo. Muito pelo contrário. O espírito liberal da doutrina, conforme lemos em O Livro dos Espíritos, sempre delegou ao espírita, conhecedor de sua doutrina, a responsabilidade de separar o certo do errado, o verdadeiro do falso, pois esse critério é universal e pode ser utilizado por qualquer pessoa de bom senso. Kardec insistiu para que o espírita lesse os prós e os contras, pois, segundo ele, como podemos saber se estamos com a verdade, se não conhecemos os argumentos da parte contrária? Por isso mesmo, pouco antes de desencarnar, ele deixou um catálogo de obras para se fundar uma biblioteca espírita, e entre as obras que sugeriu para leitura e estudo, está os 4 Evangelhos de Rostand. Evidentemente, Allan Kardec, mais do que ninguém, confiou no espírito de discernimento e bom senso que a doutrina é capaz de desenvolver nos seus seguidores. Um ouvinte que não se identificou nos passou a seguinte situação. Conheço uma pessoa de bem, muito trabalhadeira, mas que vive se queixando o tempo todo. Quando não é de doença, é de outros problemas. Tudo nela parece muito complicado. Sempre tem um problema a comentar. Será que os muitos problemas que ela tem não acontecem por acaso dessa lamentação toda? É bem provável que sim. Quanto mais cultivamos a lamentação, mais nos convencemos de nossa desgraça. Trata-se de uma tendência até compreensível no caso de pessoas que vieram da infância com grande carência afetiva e desenvolveram esse tipo de comportamento como uma espécie de defesa ou de justificativa para suas limitações. Queixas demais ou decorrem de hábitos fixados em idades anteriores ou contribuem para que esse vício de comportamento se instale em nossa conduta diária. Um tratamento psicológico poderia ser indicado,
Mas em muitos casos, a mesma pessoa, se tomar consciência do que está acontecendo, através de um autoexame, e com um pouco de esforço, poderá superar essa condição, criando um novo ânimo para a vida. O Espiritismo nos ajuda muito nesse sentido, pois está interessado em nos estimular para o amor e para a alegria, fazendo com que cada um reconheça e desenvolva suas potencialidades. Vindo ao Centro Espírita tomar passe e ouvir comentários sobre o Evangelho, essa pessoa vai ser incentivada a se informar sobre o sentido da vida pelas obras espíritas, para saber o quanto ainda tem para desenvolver-se em matéria de autoconfiança e otimismo. Mensagens avulsas, livros de esclarecimento e orientação espiritual, palestras e vídeos seriam instrumentos de grande valia para uma revisão da própria vida e o recomeço de uma etapa mais prazerosa. Nunca desanimar. O pessimismo é um distúrbio da fé, uma forma negativa de ver apenas o que é ruim, principalmente em si mesmo, diminuindo sua capacidade de trabalho. Se nos entregarmos a ele, tenderemos para a inutilidade, quando não é a depressão emocional, comprometendo a nossa autoestima e, aos poucos, reduzindo nossas forças de reação aos problemas que nos rodeiam. Jesus já combatia isso no seu tempo, quando disse: "Vós sois deuses", ou quando recomendou: "Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito". Aconteça o que acontecer conosco, embora o impacto de situações extremamente sofridas, não devemos nos deixar levar pelo desânimo. Após a queda que nos pode acontecer, busquemos ânimo para nos levantar. Deus está sempre conosco em qualquer circunstância, mas às vezes esquecemos de estar com Deus, criando um obstáculo à nossa fé. É onde se encontra o perigo. Por isso, quando estamos bem, devemos ir em socorro daqueles que precisam de nossa ajuda e não deixá-los capitular ante o desânimo. Nunca desanimar, nunca desistir de si mesmo. Eis o lema que devemos preservar no caminho nada fácil de nossa existência na Terra. Quanto aos que vivem ruminando queixas, quase sempre por força de um mau hábito, precisamos nos aproximar deles com jeito e compreensão. Não para criticá-los, mas nos colocar ao seu lado, conduzindo-os com habilidade para que a recuperação de sua autoestima. Recomendamos, no caso, livros de mensagens de André Luiz e de Emmanuel, que são encontrados na Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco. Se uma pessoa orar todos os dias, antes de dormir e depois quando acordar, ela pode com isso se ver livre de espíritos obsessores? Essa pergunta veio do ouvinte Abílio José dos Santos. A prece ou oração produz de fato um grande efeito em nossa vida, Abílio. Mas isso quando sabemos orar. A oração, como Jesus ensinou, é uma conversa com Deus. Ela não precisa ser decorada, recitada ou cantada. Ela precisa apenas e tão somente ser a expressão de nosso mais puro sentimento. Não é preciso nem palavras para orar, basta o pensamento. A comunicação com Deus não se dá através de palavras, mas de atitudes. A oração é um momento especial em que nos colocamos diante do bem e da verdade, pois Deus é o supremo bem e a suprema verdade. Importa, portanto, que a nossa oração seja boa e verdadeira. E ser boa quer dizer buscar apenas o bem, querer o bem. E querer o bem é se desligar dos maus sentimentos contra quem quer que seja, e naquele instante sublime da prece, livrar-se dos pensamentos negativos contra alguém, livrar-se da mágoa, do ressentimento, do ciúme, da inveja. Antes de fazer sua oferta, vá primeiro reconciliar com seu adversário, disse Jesus. Depois volte e faça sua oferta. Quer dizer, diante de Deus, seja tão puro em intenções quanto lhe seja possível. Outra qualidade da oração, Abílio, é ser verdadeira. Cada um de nós é o que é diante de Deus. Não dá para enganar a Deus. Ele já sabe o que somos e o que vamos pedir. Por isso, peçamos a Ele o que realmente necessitamos, mas com humildade, como o publicano da parábola, que se sentia envergonhado diante de Deus
e não como o fariseu que, ao invés de olhar para dentro de si mesmo e reconhecer seus erros, apontava os defeitos do publicano, pensando que assim se promovia diante das imperfeições do outro. Contudo, a Bíblia, a prece, por melhor que seja, não resolve todos os nossos problemas. Ela apenas nos auxilia, ela nos fortalece a fé e nos dá melhor disposição para a luta do dia a dia. O que precisamos fazer mesmo para nos livrar do mal é procurarmos ser bons para com o próximo, respeitar as pessoas, ajudá-las quando necessitadas, desculpar a ofensa, compreender e não ficar criticando aqueles que erram. Isso no dia a dia de nossa vida. A prece ajuda muito, disseram os espíritos a Kardec, mas os nossos atos valem mais que as palavras. Assim, se quisermos afastar a perturbação que nos assedia, procuremos vivenciar e fazer o bem para o próximo. Se nossas atitudes e comportamento forem bons, com certeza estaremos protegidos do mal, porque o mal é atraído pelo mal e só o bem é capaz de anular seus defeitos. E atenção, ouvinte, você ainda pode telefonar aqui para o programa e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. O livro Supremo Resgate, um romance do Espírito Inácio, pela médium Antonieta Meyer. E os nossos telefones aí à sua disposição, 34710700 e também o 981792405 da TIM e o 997512397 da Vivo. E ainda o WhatsApp aí que você pode utilizar o telefone da Vivo, 997512397. Existem muitas coisas a que às vezes não damos. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Conhecendo a doutrina espírita, o materialismo. Duas questões do Livro dos Espíritos tratam do materialismo, a 147 e 148, seguidas de um longo comentário de Allan Kardec. Porque os anatomistas, os fisiologistas, em geral aqueles que se aprofundam nas ciências naturais, com frequência, são levados ao materialismo? Resposta. O fisiologista narra tudo o que vê. O orgulho dos homens que creem tudo saber e não admite que alguma coisa possa ultrapassar seus conhecimentos. Sua própria ciência os torna presunçosos, pensam que a natureza não pode lhes ocultar nada. Até hoje é assim mesmo que acontece. Nós, seres humanos, temos uma tendência de reduzir a verdade ao nosso campo de ação. A verdade para nós é o que se descortina à nossa frente, onde nossos sentidos costumam alcançar, razão pela qual os cientistas sempre acham motivos para se convencerem de que podem manipulá-la a seu bel prazer. Imaginem como era reduzido o mundo do homem da caverna, dezenas de milhares de anos atrás. Tudo que ele conhecia e podia conhecer estava ali, ao seu redor. O mundo para ele era aquele pedacinho de terra onde vivia, até onde podia caminhar e onde conseguia o suficiente para o seu sustento. Se alguém lhe falasse de terras distantes, ele jamais acreditaria. Quando, no final do século XV, Cristóvão Colombo propôs a realização de uma viagem ao redor da Terra, quão poucos acreditaram nele. A mente fantástica de Colombo era apenas um sonho na concepção reducionista dos homens práticos de seu tempo. Estes jamais poderiam conceber a redondeza da Terra quando tudo à sua frente parecia tão plano.
Mas o navegador genovês não se intimidou com a descrença e a galhofa da maioria e tão logo conseguiu recursos, partiu corajosamente para o mar, descobriu a América e mudou o panorama do mundo. Assim em tudo. A alma, para uma grande parte de homens céticos que ainda se detém nos limites da matéria, é um terreno inexistente. Mas o tempo dirá onde está a verdade. E com certeza, nos próximos séculos, o próprio cientista, de dentro de seu laboratório, desvendará um mundo novo que por muito tempo ignorou a existência. Ao que tudo indica, na verdade, ela já começa a adentrar esse novo terreno. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Você ouve o Momento Espírita todo domingo a partir das 11h30 pela Unirádio. E que você também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. A sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Repetindo, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. E você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. Já está aqui conosco no estúdio, mais uma vez, o nosso companheiro Maris, para falar do momento da leitura. Bom dia, Maris. Bom dia, Cid. Bom dia, Eliane. Muito bom dia, ouvinte do Momento Espírita. Vários escritores de renome, ao longo dos séculos, eram dotados de preciosa faculdade mediúnica, e suas obras acabaram por difundir os ideais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. O jornalista George Rizzini menciona o primoroso trabalho da norte-americana Henriette Beecher Stowe, autora do famoso livro A Cabana do Pai Tomás, uma joia da literatura universal. Tanto Henriette como seu esposo eram médiuns psicofônicos, além de possuírem a chamada mediunidade de clarividência, conforme relata o professor James Robertson, num trabalho sobre Henriette, publicado no ano de 1904. Sendo médium e abolicionista, nada mais lógico que um espírito luminoso aproveitasse sua faculdade psíquica para contribuir com o movimento para a erradicação da escravatura nos Estados Unidos. E essa obra, Cabana do Pai Tomás, publicada em 1852, portanto, 5 anos antes do surgimento da doutrina espírita, teve esse papel. A obra que narra o drama do velho Tomás, escravo humilde e religioso, cuja vida sob cativeiro mudou drasticamente depois de súbitas trocas de dono, discute assuntos e problemas ainda incômodos para a época. Assuntos capazes de explicar o interesse despertado pelo romance mais de 1 século e meio depois. O então presidente norte-americano, Abraham Lincoln, leu A Cabana do Pai Tomás e ficou sensibilizado com a obra, congratulando-se com a autora. Caro ouvinte, o Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço sem nenhum fim lucrativo que existe para divulgar a boa leitura, facilitando aos leitores a aquisição de livros por preço bem abaixo de livraria. O preço das mensalidades, na maioria das vezes, corresponde à metade ou menos da metade do preço normal do livro, como é o caso do livro deste mês, A Certeza da Vitória. Na livraria você pagaria mais de R$40, enquanto a mensalidade do clube é de apenas R$17. Com R$17, você recebe todos os meses na sua casa um exemplar distribuído pelo clube e só paga quando receber o livro. Se você ainda não é associado e quiser se associar,
Fale pelo Daniel através do celular 98127-7775. Se você quiser adquirir somente o livro deste mês, por apenas R$ 17,00, ligue para o Daniel 98127-7775. E se você conseguir mais um associado para o clube, ganhará uma assinatura mensal por cada associado que conseguir. Muito obrigado pela atenção, tenha um bom domingo e uma ótima semana. Atividades no caminho de Damasco. De domingo a sábado, todos os dias, menos na quinta-feira, há aplicação de passes às 18 horas para adultos e meia hora antes para as crianças. As crianças e os casos urgentes são atendidos a partir das 17h30. Amanhã, segunda-feira, às 20 horas, no caminho de Damasco, teremos palestras sobre o tema Sofrimento Humano, Causas e Prevenção, com Ademir Bardella. Na quinta-feira, prosseguimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e na sexta-feira, estamos discutindo os primeiros capítulos da obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Na terça-feira, no caminho de Damasco, estudo das obras Missionários da Luz e Estude e Viva, ambas psicografadas por Chico Xavier. Na quarta-feira, grupo de estudos de Espiritismo, a partir do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e também do Nosso Lar, de André Luiz. Ambas as reuniões têm início às 19h30 e são abertas ao público. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei estão em recesso nesse período de férias escolares. Porém, elas retornam em agosto e acontecem todo sábado às 14 horas no Lar Meimei. As evangelizadoras Cristiane, Mariana, Vanderli trabalham com as crianças de 4 a 6 anos. A Silvia e a Vândria com as crianças de 7 a 12 anos, o Vitor e a Regina com a pré-mocidade, adolescentes até 14 anos. Para quem quiser conhecer o Espiritismo, temos no Lar Meimei, também aos sábados, e neste mesmo horário, ou seja, 14 horas, o estudo sistematizado de doutrina espírita para adultos, ministrado pelo Tiago Gravatin. Os interessados podem comparecer e entrar em contato com o Tiago mesmo. Todo o curso é inteiramente gratuito. As reuniões dos jovens espíritas a partir dos 14 anos acontecem aos sábados, 16 horas, lá na Casa Espírita Allan Kardec. Bazar do Lar Meimei. Toda sexta-feira, a partir das 13 horas, o Bazar da Pechincha do Lar Meimei, agora com suas novas instalações, abre suas portas ao público para oferecer produtos em boas condições de uso e baixo preço. É um dos meios pelos quais o Lar Meimei levanta recursos para que se mantém, para atender dezenas de famílias na parte de alimentação principalmente. Lá você será recebido pela Paula, Marina, Sueli, Maria, Ione, Enio e demais companheiros que prestam excelentes serviços à instituição. A entrada é pelo segundo portão da rua 7 de setembro, número 42. Encontro discutiu a questão do suicídio. A USE Intermunicipal realizou no domingo passado o 11º encontro da família espírita nas instalações da Patrulha Juvenil de Garça. O evento, bem recebido por mais de uma centena de participantes, deu ensejo a discussões sobre o tema Escolha pela Vida, dando ênfase ao papel da família. Contou com a participação do expositor Paulo César Fernandes, que respondeu a perguntas formuladas pelos presentes, além de números musicais e momentos de confraternização entre todos. Palestra amanhã no CFEAC de Villaraceli. O Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade de Villaraceli, o CFEAC, como faz toda segunda-feira, estará realizando amanhã mais uma noite de palestra pública com o expositor Valdeci Mendes de Oliveira sobre o tema Uronografia Geral. A palestra terá início às 20 horas e após haverá aplicação de passes. Ouça todos os sábados pela Unirádio, logo após a primeira edição de Polícia e Notícia, o programa Flash 5 Minutos com você, às 8h10 da manhã, com o Luiz Armando de Freitas Ferreira. São rápidas abordagens sobre temas espíritas. E aos domingos, daqui a pouco, às 14 horas,
por esta emissora, História de uma Mensagem, analisando interessantes cartas psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Biblioteca Batuíra. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco, que conta com mais de 6.000 exemplares em seus acervos, fica aberta ao público todos os dias, 17h30 até às 20 horas, menos na quinta-feira. Como todo domingo, a Sônia Marra, responsável pela biblioteca, nos traz a mensagem da semana. Bom dia, amigos e leitores. Nossa biblioteca possui um acervo muito diversificado, com temas dos mais variados. E hoje apresentamos a vocês o romance Viver Sempre Vale a Pena, de Célia Xavier de Camargo, ditado por Eduardo, editora Boa Nova. Este romance irá tocar muitas pessoas. Pode ser você, um familiar, um amigo, mas que com certeza irá fazer vocês pensarem no sentido da vida. Por que certas pessoas desenvolvem a ideia do suicídio? O que as leva a um profundo desinteresse pela existência que não vislumbrar outra saída, senão a fuga aos compromissos assumidos? O que há por detrás desse insano propósito, nem sempre visível aos olhos humanos? O que pode ser feito para ajudá-las? Preocupados com essas questões, um grupo de jovens domiciliados na cidade espiritual Céu Azul se propôs a trabalhar ativamente no auxílio a irmãos encarnados com tendências à autodestruição. O livro, emocionante Relato de Eduardo, reúne casos verídicos ocorridos em várias localidades e com pessoas de diferentes classes sociais. Viver Sempre Vale a Pena traduz com fidelidade, em linguagem acessível, os dramas vivenciados por almas em desalinho, mostrando o trabalho dos benfeitores espirituais desde a investigação da origem dos problemas até a aplicação da terapêutica adequada. A narrativa constitui, enfim, um estudo de casos que emociona, instrui, consola, revelando ao mesmo tempo que jamais ficamos desamparados pela misericórdia divina, graças à ação nobilitante de seus mensageiros e de parentes e amigos que na espiritualidade se preocupam conosco. O tema é delicado, mas pode ser a porta para que os conflitos de ideias, pensamentos, posições venham a encontrar novas possibilidades de entendimento e sentir o quanto cada um de nós é importante neste universo tão grande, com a certeza de que nunca estamos ou ficaremos sós, pois somos todos filhos de Deus. Basta que tenhamos forças para enfrentar os desafios e ter a certeza de que viver sempre vale a pena. Até domingo próximo. Vamos agora ao sorteio de um exemplar do livro Supremo Resgate, Romance do Espírito Inácio, pela médium Antonieta Meyer, livro que anunciamos no início da edição de hoje. E hoje, quem ganha o livro é nosso ouvinte, o Alfredo Sorita, que mora lá na cidade de Júlio Mesquita. Parabéns, senhor Alfredo Sorita, o senhor pode esperar aí na sua residência, que nós vamos lhe enviar o livro pelo correio. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Tenham uma agradável semana com muita saúde e paz. Vamos encerrar nossa edição de hoje com uma mensagem na voz de Chico Xavier.
somente hoje. Hoje, à luz do presente. Dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Felicidade, paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.